Prazer, meu nome é Jéssica, eu sou aluna da Faculdade de Tecnologia de Taubaté, do curso de Gestão Empresarial, e hoje eu vou dar início à nossa apresentação. O tema do nosso trabalho é a gestão empresarial como fator de sustentabilidade dentro das empresas automobilísticas. Vou começar com uma breve introdução sobre o nosso trabalho. A gestão empresarial é um estudo que foca nas principais maneiras de obter crescimento para a empresa, através de planejamentos e estratégias que melhor auxiliem na tomada de decisão, prevenindo falhas, problemas, erros, para que os resultados não sejam afetados. Sustentabilidade é uma forma que se utiliza para preservar os recursos naturais do planeta, buscando o equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente. É um termo relevante quando falamos de preservação, conservação, cuidados que devemos ter com o mundo em que habitamos. Cada vez mais dentro das organizações estão se desenvolvendo a sustentabilidade empresarial, que é um conjunto de condutas que a empresa pratica para ter um bom relacionamento com o meio ambiente. Como um dos principais objetivos, mostrar ao consumidor o que é uma empresa sustentável. Através desse nosso tema, chegamos ao seguinte problema que é mais encontrado. Como o gestor pode atrair a atenção da empresa para os problemas atuais em relação à sustentabilidade que vivemos no mundo de hoje? Com esse problema, nós queremos enfatizar quais são as dificuldades que os gestores encontram para aplicar a sustentabilidade dentro das organizações. Bom, o nosso principal objetivo é demonstrar que a função do gestor dentro da organização pode influenciar em mudanças significativas para uma melhor parceria com o meio ambiente, através de analisando as estratégias atuais com os gestores que empregam, demonstrar como uma empresa que se relaciona bem com o meio ambiente são vistas no mercado, enaltecer gestão de sustentabilidade dentro da organização, demonstrar quais os desafios que os gestores enfrentam para implementar novas melhorias ligadas no meio ambiente. E o método do nosso trabalho foi totalmente bibliográfico, com informações encontradas através de sites para obter materiais literários embasados no desenvolvimento teórico, levando seus pontos para descrever o que foi pesquisado, soluções de melhorias e mudanças. O objetivo desse trabalho é realizar uma pesquisa exploratória, pois visa proporcionar familiaridade com o problema. Também será descrito, já que descreverá características de um fenômeno, estabelecendo relações entre variáveis, ainda que se utilizará de técnicas padronizadas. Olá, me chamo Júlio César e sou aluno da FATEC de Taubaté, do curso Gestão Empresarial. Eu vou dar continuidade ao nosso trabalho com a primeira parte do desenvolvimento do nosso tema, a gestão empresarial como um fator de sustentabilidade dentro das empresas automobilísticas. O gestor empresarial ele está inserido dentro da sociedade todo o contexto que a envolve. E na atualidade não cabe mais um gestor que está alheio a todo o impacto que o ser humano tem causado no meio ambiente. Ele não pode apenas se preocupar com os lucros e resultados de sua empresa, mas alinhar eficiência e eficácia em todos os sentidos. Ele precisa identificar os problemas ambientais de sua empresa e traçar uma estratégia, um plano para que esses impactos sejam amenizados. Em se tratando da indústria automobilística, equalizar crescimento em vendas, resultados positivos com a sustentabilidade não é um papel tão simples. Então vamos analisar alguns desafios que o gestor tem encontrado. Primeiro, emissões de gases poluentes.
Apesar do processo de fabricação do veículo não ser um dos processos mais poluentes que existe, o produto final, o veículo, está entre as maiores fontes de emissões de gases poluentes, como o dióxido de carbono e os óxidos de nitrogênio. Então, qual é o desafio do gestor nesse contexto? É reduzir essas emissões para cumprir as regulamentações ambientais e lidar com a crescente preocupação com as mudanças climáticas, sem deixar de lado a lucratividade da empresa. Um segundo desafio trata-se da tecnologia e inovação. A realidade dos veículos elétricos e híbridos requer investimentos significativos em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura. Os gestores, nesse aspecto, precisam enfrentar desafios de adotar novas tecnologias e estabelecer parcerias com fornecedores e desenvolver estratégias de longo prazo para garantir a sustentabilidade ambiental. Hoje é um desafio muito grande esse desenvolvimento tecnológico para o gestor, pois os carros elétricos e híbridos ainda é uma produção muito cara para as montadoras em relação ao carro a combustão. E também isso afeta, consequentemente, o preço final para o consumidor. Um terceiro desafio é o gerenciamento de resíduos. A produção de veículos automotivos gera uma quantidade significativa de resíduos, como resíduos de metais, plásticos e produtos químicos. E atualmente, nos carros elétricos, a bateria tem sido um desafio para as montadoras em relação ao seu descarte. O desafio do gestor é que ele precisa implementar sistemas eficientes e garantir o gerenciamento desses resíduos em conformidade com as regulamentações ambientais. Um quarto desafio é o uso eficiente dos recursos naturais. A indústria automobilística consome grandes quantidades de recursos naturais, como água e energia. Estima-se que o consumo de água em todo o processo de produção dos itens que compõem um veículo são 400 mil litros por unidade produzida. O desafio do gestor empresarial é encontrar maneiras de reduzir o consumo de recursos, implementar práticas de conservação e adotar tecnologias mais eficientes para minimizar o impacto ambiental. Meu nome é Roland, sou aluno do curso de Gestão Empresarial EAD da FATEC. Esse é o nosso trabalho de graduação, né, a conclusão dele. Esse é o vídeo de apresentação do trabalho, né? Minha responsabilidade nele é falar da segunda parte do desenvolvimento, com os tópicos cadeia de suprimento, responsabilidade social, legislação ambiental e cultura empresarial. Quanto à cadeia de suprimentos, ou supply chains, é todo o suprimento da empresa, seja externo, via fornecedor com insumos para a produção, se tratando de uma indústria automobilística, né? Aquele que fornece o aço, a borracha, etc. e tal, né? E desde do suprimento de um departamento para o outro, suprimento interno, e também o suprimento, né, dentro dessa cadeia, para o consumidor final, o produto acabado, né? Também envolve diversos setores, todos os setores da empresa, né, da indústria nesse caso, e o que mais hoje você tem os rejeitos, né, chegando no final da produção, né, e muitas vezes não tem um reaproveitamento pela própria empresa. A energia ainda está sendo, é muita novidade usar uma usina de energia solar ou uma usina de energia eólica, né, para a produção de veículos, né? Mas nesse custo e nesse dano que causa ao ambiente, o processo logístico talvez seja hoje o mais importante, né? Reduzir distâncias, né? Verificar qual é a importância maior hoje no mercado, né? Que antes se falava em flexibilidade, agilidade, pontualidade no atendimento ao cliente, ao desejo do cliente, mas hoje você tem a questão ambiental.
Então, você ter, né, um produto de um fornecedor que esteja trabalhando também de forma sustentável é muito importante. Então, existe talvez uma modificação em todos os pátios fabris de todo o sistema da indústria hoje no país, né? Quanto à responsabilidade social, né, é um conceito em formação, né? Muitas empresas utilizam de selos, de certificados, mas é tudo muito superficial, né? Muito mais para a venda, para o marketing, para um diferencial comercial no mercado, né? Nós precisamos mesmo que se crie uma consciência de aproveitamento dos rejeitos, dos excedentes, e que nem gere o excedente, né? Nós precisamos que essa responsabilidade vá desde o fornecedor, passe pela empresa e que chegue no consumidor final. Quanto à legislação ambiental, o país é considerado um dos melhores, de ter a melhor legislação ambiental do mundo, mas infelizmente a aplicação, a fiscalização, né, não é muito bem feita, me parece, né, devido às circunstâncias que nós vemos por aí, né, na mídia. E também quanto à legislação ambiental, não existe uma uniformidade, né? Então, muitos municípios, por exemplo, no descarte de bateria, alguns é obrigatório, outros não, pode descartar no lixo, mas enfim, não tem uma regra uniforme para todos os municípios, né? Apesar de ter política nacional de prevenção, né? E leis nacionais também. Quanto à cultura empresarial, é o processo de reorganização das empresas dentro da sustentabilidade, né? Então, se eu tenho um fornecedor que caminha comigo nesse conceito, a minha empresa caminha comigo nesse conceito, o meu cliente vai ter uma melhor noção de sustentabilidade, de preservação do ambiente, e o meu colaborador dentro da empresa também vai levar esse cartão de visita para fora da empresa e aumentar, né, o vislumbre de uma sociedade quanto à empresa que está sedimentada no seu município. Olá a todos, meu nome é Fernando Saturno e venho fazer a conclusão do nosso trabalho, né? E venho fazendo a seguinte observação, que o tema ESG atualmente é o termo que mais tem se falado, que mais tem se expandido, né, pelo mundo, que é a preocupação das empresas, né, no nosso caso que a gente abordou das empresas automobilísticas, né, da preocupação com as questões ambientais voltado com as suas práticas e processos, né? As questões sociais, econômicas e ambientais, na grande maioria, ela está inclusa em normas como a ISO 14001 e a ISO 26000. Essas documentações, elas são um norte para o gestor e nela as empresas elas podem padronizar os seus processos comprometidos com o meio ambiente. Vale ressaltar também a importância de uma reestruturação na questão dos valores e visões institucionais das empresas, trazendo consigo mais ética e transparência, né, para o público no geral, tanto na questão governamental como na questão mesmo de atender às novas exigências dos seus clientes, né? E concluo também falando do ressignificado de ser uma empresa competitiva. O gestor, atualmente, ele não mais tem que levar em conta unicamente a questão financeira para ser uma empresa competitiva. Empresa competitiva hoje é sinônimo de ser uma empresa comprometida, responsável, né, em cuidar do meio ambiente e resgatar o que se foi perdido para trazer, assim, projetar um mundo para as próximas gerações, minimizando, né, lógico, os impactos ambientais e sendo mais justo e responsável, né? E, como eu já falei e vou repetir encerrando, né, trazer os seus processos de gestões mais eficientes, não tão mais agressivos para o meio ambiente. Muito obrigado.